Igreja da Fé Apostólica, uma igreja que preza pela evangelização das nações e na perseverança na sã doutrina do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, versículo 105. A partir de agora, ensinamento da palavra de Deus, com o pastor Johnny Mangi. Atos capítulo 9, nessa palavra aqui, verso 36. Glória a Deus, aleluia! Atos 9, 36, vamos ler esse texto aqui, para a glória do nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Fala-me suavemente. Fala com muito amor. Quero ouvir vocês. Vencedor para sempre. Deus, fala, Senhor, guia sempre eterno dom. Ouvir tua voz, eu quero, e neste mesmo som. Atos 9, 36, a seguir. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, mandaram-lhe 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Oremos, maravilhoso Deus, eterno Pai, como o hino foi louvado aqui, maravilhosa graça. Canta lavassúria, derrame a tua graça, meu Pai, derrame a tua glória, ó Criador bendito. A tua palavra está escrita em Hebreus capítulo 11, verso 2 e 3. Pela fé, os antigos alcançaram o testemunho, e pela fé, os mundos foram criados. Pela palavra de Deus, eu creio que tua palavra cria. Davi orou em Salmo 51, cria em mim um coração puro. Tua palavra cria todas as coisas. Cria em nós um coração puro. Cria em nós uma vida espiritual abundante. Cria em nós a fé. Cria em nós o temor. Pela tua palavra, e que hoje esta palavra ela crie muitas coisas dentro de nós e renove os nossos dias.
em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Pode bater as palmas para Jesus. Aleluia. Aleluia. A palavra diz respeito a Jó. O ministério do apóstolo Pedro começou a ser desenvolvido na cidade de Jope. Pedro exerceu grande atividade missionária naquela região. Jope era um porto marítimo, um antigo porto marítimo cercado de muralhas. A cidade, o fundo da cidade de Jope era com o mar. E a entrada da cidade de Jope era toda amurada. Jope era uma cidade amurada. Era uma cidade cercada de muralhas, uma grande guarnição. Era um porto marítimo, uma grande atividade de pesca, de comércio. E Jope estava a 56 quilômetros de Jerusalém. 56 quilômetros do noroeste de Jerusalém estava Jope. Era um porto marítimo, amurado, fortificado, e grande era a cidade de Jope em comércio e através das atividades do porto. E a Bíblia Sagrada nos diz que lá em Jope tinha uma discípula. Eu quero que vocês irmãos entendam que no Novo Testamento e na Bíblia, a única vez que aparece a palavra discípula, o feminino, é aqui em Atos 9:36. Antes daqui, não tem. Existem, Lucas capítulo 8 fala das discípulas de Jesus que davam suas fazendas, mas eu quero que os irmãos entendam uma coisa. Os títulos ou subtítulos em negrito no começo dos textos bíblicos não são originais. São colocados pelas sociedades bíblicas. Elas colocam em negrito em cima para que nós tenhamos uma proporção daquilo que o texto abordará. Não é no original, a não ser o livro de Salmos. Os negritos que tem salmos para o cantor mor, masquio, ali sim são originais. Agora o restante da Bíblia, todo título ou subtítulo em negrito são colocados pelas sociedades bíblicas para nós entendermos, para melhor percepção do que diz a passagem. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Então Lucas 8, quando fala discípulas, na verdade aquilo não está no original. Aquilo foi colocado, que aquelas mulheres também eram discípulas, mas não está no original. Agora aqui está. Aleluia. Atos 9:36 chama aquela mulher de discípula. Aleluia. Ela se chamava Tabita. Tabita é a forma aramaica. Dorcas é a forma grega. Por isso que diz Tabita, traduzido se diz Dorcas, porque Tabita é a forma aramaica e Dorcas é a forma grega. Ambas, Dorcas e Tabita, grego e aramaico respectivamente, significam gazela. É o significado do nome de Tabita aramaico. Dorcas, grego, significam ambos os nomes gazela, uma espécie de veado, uma espécie de cervo, aqueles animais servídeos. E ela era uma discípula. O que é um discípulo? A palavra discípulo significa aquele que recebe ensinamentos de um mestre e os passa. Isso é discípulo. Discípulo, ele recebe o ensinamento de um mestre
passa um ensinamento para frente. Isso é um discípulo. Jesus, na Bíblia Sagrada, é chamado de mestre. Aleluia! Lá em João, capítulo 13, versículo 13, o próprio Cristo falou: vocês me chamam mestre e Senhor. Dizem bem, porque eu sou mestre e Senhor. Cristo Jesus, Ele é nosso mestre. Cristo Jesus é o mestre da igreja. Ele é o mestre do povo. Vocês me chamam de mestre, chamam bem. Me chamam de Senhor, chamam bem, porque eu sou mestre e eu sou Senhor. Dorcas recebeu o ensinamento de Cristo através dos apóstolos, através dos santos cristãos. Ela era uma discípula porque ela ensinava. Ela exercia o discipulado, que é a arte de você ensinar uma pessoa o verdadeiro caminho da salvação. Porque quantos crentes fracos, porque nunca foram discipulados. Porque tantas igrejas fracas, porque nunca foram discipuladas. Porque tantos crentes se desviando, porque nunca foram discipulados. Eles não foram criados com o leite racional, o discipulado, que é a palavra, o aprendizado da palavra. Pode dar glória, pode dar glória. O apóstolo Pedro falou, 1 Pedro 2, o verso 2: desejai afetuosamente, como meninos, nascidos de novo, o leite racional, não falsificado, para que pelo leite racional vades crescendo. O leite é a palavra, é o discipulado. É pela palavra que o homem cresce. É pela palavra que a igreja cresce na graça e no conhecimento. A palavra é a fonte do saber. A palavra é o próprio Deus mostrando a sua lei, mostrando a sua vontade dentro de nós. A igreja é triunfante. E Jesus mandou. Mateus 28, 19: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus primeiro manda a igreja pregar. Ide é a grande comissão, é a ordem, Deus está imperando, está mandando. Ide. Depois ele fala: fazer discípulos. Não adianta ganhar alma e não fazê-la uma discípula do Senhor. A alma tem que ser discipulada. Porque o fundamento do crente é a palavra. Os crentes são problemáticos porque nunca foram instruídos dentro da Escritura. Porque nunca foram instruídos na suprema lei de Deus. 7:12 de Romanos, a Bíblia diz que a lei de Deus é santa, justa e boa. É nela que nós devemos colocar os nossos passos. É nela, nesta palavra. Dá glória a Deus. Nela nós temos que edificar a nossa casa. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25: todo aquele, portanto, que escuta estas minhas palavras e pratica as minhas palavras, eu vou assemelhá-lo ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu chuva, rios, assopraram ventanias e combateram aquela casa. Aleluia! Mas aquela casa não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. A rocha eleita, o discípulo, ele edifica a sua casa sobre a rocha dos séculos. Se não for discipulado, a casa dele, quando vierem os ventos, tá? Quando correrem os rios, ela não tem sapata, ela não tem alicerce, ela não tem
fundação. A nossa casa espiritual, ela é fundada na rocha dos séculos. A nossa casa espiritual, ela é fundada na rocha eleita. A nossa casa é edificada na pedra cortada sem mão. Daniel 2,44. E quem é esta pedra cortada sem mão? A rocha eleita, a pedra angular, a pedra de esquina. Como chama esta pedra? Jesus! Como chama? Jesus! A ticada da vassoura! Aleluia! Oh, que Deus tremendo! Nós devemos edificar. Tabita ou Dorcas era edificada. E ela era tão edificada que ela ensinava os outros também. O obreiro verdadeiro, quem trabalha na obra. Capítulo 2, verso 15 de 2 Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem, manuseie bem a palavra da verdade. A pessoa que discipula, ele manuseia bem a palavra da verdade. A pessoa que é discipulada, ela aprende a manusear bem a palavra da verdade. E porque hoje muito problema, pessoas sem experiência, pessoas sem espiritualidade, porque faltou nela o discipulado. Jesus não mandou só ganhar a alma e deixar a alma ao léu. Imagine um recém-nascido. A irmã, quando teve filho, o pai aqui cuidou da criança, a mãe principalmente. A criança não ficava no relento, a criança não dormia sem coberta, a criança não ficava fora de casa. Você tratava o recém-nascido com todo o seu coração. Aleluia! Porque ele estava dando os primeiros passos. Entenda, a alma que se converte, ela é a recém-nascida porque ela nasceu de novo. Aleluia! Ela nasceu! E assim como o recém-nascido recebe leite, carinho, é banhado, assim também deve ser a alma. Recebe a palavra, carinho, amor, não faça assim, não pise aí, não é desse jeito. Ela está sendo ensinada. Jesus falou 3,3 de João: necessário vos é nascer de novo. A alma nasceu. Mas agora como estão deixando a alma recém-nascida assim? Aleluia. Jogada, apalpando sozinha. Olha o que o apóstolo Paulo falou a Timóteo. Timóteo tinha esse problema. Glória a Deus. Maravilhoso. Timóteo tinha esse problema, que ele ganhava a alma, mas não deixava a alma, não tinha tempo. Ele dirigia a igreja em Éfeso, talvez não tinha tempo. Paulo falou: não, Timóteo, pode escrever uma carta pastoral para Timóteo, admoestou. Aleluia. 1 Timóteo, 2 Timóteo 2,2. Paulo falou a Timóteo: o que de mim ouviste, entre muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis, para que sejam idôneos para também ensinarem os outros. A segunda carta pastoral, o que você aprendeu de mim, Timóteo? Confia-o a homens fiéis, que sejam hábitos, prontos para admoestarem, para ensinarem os outros. Paulo quer dizer: Timóteo, não adianta só você ganhar alma, entregue a alma para outros ensinarem. Aleluia. Tabita era assim, ela era discípula. Veja que primeiro ela foi discipulada, mas ela foi tão bem arraigada, que a Bíblia fala em Colossenses, que o cristão, ele tem que ser arraigado. O que é arraigado? O cristão tem raiz. Aleluia. Está lá em Colossenses capítulo 2, o verso 7. Arraigados e edificados nele, em Jesus, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tem que crescer, irmãos. Crescendo. Eu já sei tudo. Já li a Bíblia 3, 4 vezes, já li a Bíblia 10 vezes. Eu já sei tudo. A Bíblia não ensina assim. Aleluia.
Aquele que foi arraigado. O que é arraigado? Enraizado. Aquele que foi enraizado em Jesus. Enraizado ou arraigado nele. Confirmado nele. A Bíblia diz que ele foi ensinado, assim também ele cresça. Deve crescer. O conhecimento de Deus é progressivo. Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Dorcas era assim. Além dela ser discipulada bem, era discipulada. Só que eu quero deixar uma ressalva. Ela não era pastora. Porque pastora não tem na palavra de Deus. A Bíblia está aqui de capa a capa. Eu quero ver na Bíblia onde está escrito pastora. Está escrito que Raquel foi esposa de Jacó, era pastora, mas era pastora de animal, de quadrúpede, de ovelha mesmo, bicho, animal. Não era pastora no sentido figurado de gente, de pessoas, de líder. Não. A Bíblia não apresenta o pastorado para a mulher. A Bíblia não apresenta a mulher ser consagrada a pastora, como igrejas estão consagrando mulheres a bispa. A palavra bispa nem tem na língua portuguesa. O feminino de bispo em português é episcopisa. Episcopisa. Bispa existe. É uma manga que tem na Índia. Uma raça de manga chama bispa. Não existe em nenhum dicionário. E na língua portuguesa não existe bispa. Não tem. E as igrejas mundanas estão cheias de pastoras. As igrejas de falso profeta cheias de pastoras. Eu quero dizer para você, 18:4 de Apocalipse: sai dela, povo meu. Aleluia! Sai dela, povo meu, porque seus pecados chegaram ao teu céu. E o que é que dizia? Sai dela dessa Babilônia. Isso não é igreja de Deus, não. Não é igreja do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma Babel, é uma Babilônia, Ur dos caldeus. Cheia de pastora. Imagine até o ministério de Madureira. Pastor Paulo Macalão, entre autoria e entre adaptação, são cerca de 247 hinos. E depois que ele morreu em 82, está no ministério de Madureira, cheia de pastora. Falso profeta! Tabita não era pastora! O pastorado é para o homem, ponto final. A mulher não é dado incumbência de dirigir o rebanho. Não é. Mulher prega, porque Maria Madalena pregou a ressurreição. 4:3 de Filipenses, as mulheres trabalhavam com Paulo na igreja de Filipos, pregando o evangelho. Mas nunca foi dada a liderança para uma mulher, porque ela não tem estrutura. Glória a Deus. Capítulo 3, verso 7 de 1 Pedro chama a mulher de vaso mais fraco. Ela não tem porte emocional para isso. Ela não foi chamada. Deus assim decretou. Mas a mídia está falando. Não importa o que os endemoniados falem. A Bíblia não aprova e pronto, final. Pronto, acabou. Se a Bíblia fala, bem. Se a Bíblia não fala, 8:47 de Jó. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Quem não é de Deus, não ouve as palavras de Deus. Pastorado é para o homem. Capítulo 3, verso 1 e 2 de 1 Timóteo. Que o bispo, o pastor, o presbítero, o ancião, seja marido de uma mulher. Imagine se na condição para o homem seja marido. Uma mulher não pode ser marido da outra. Isso é lesbianismo. Isso é doutrina do diabo. Não pode ser que o bispo, o presbítero, o ancião seja o que, igreja? Marido. Seja o que? Marido. É a condição relativamente ao homem.
3,5 de 1 Timóteo também fala que o bispo, o presbítero, o pastor, o ancião deve cuidar da sua casa, da sua esposa, dos seus filhos, com toda a sujeição. Quem foi dado o poder de governar a casa? É a mulher ou é o homem? Quem é? Então já não é para a mulher o pastorado. Essa doutrina de falso profeta, Dorcas não era pastora, ela era discípula, ela podia ensinar, ela ensinava porque ela recebeu um ensinamento, mas ela jamais poderia suplantar a autoridade apostólica, a autoridade dos anciãos, a autoridade dos presbíteros, a autoridade dos pastores, a autoridade dos oficiais da igreja. Isto não podia acontecer e não aconteceu. Mas agora as igrejas estão cheias de pastoras, mulheres dirigindo igreja de falso profeta. E o pecado entrou e tomou conta. Aceite a palavra, irmão. Aleluia! A Bíblia não ensina tais coisas. E ai daquele que acrescentar um tio ou um J na minha palavra. Apocalipse 22, 19. Pode glorificar. Quem dá glória a Deus? Aleluia. Dorcas era o que, igreja? Ela era o quê? Discípula. O quê? Discípula. Discípula. Pastora? Tem certeza? Quem tem, levante a mão e dá um glória. Ah, mas é só as daqui? Quem tem certeza, levante a mão e dá um glória. A Bíblia diz aqui que Dorcas, ela estava cheia de boas obras. Ela era uma irmã que era cheia de boas obras. A Bíblia diz, 2,17 de Tiago, a fé sem as obras é morta em si própria, é morta em si mesma. Dorcas fazia boas obras não para ser salva, porque as obras não vão salvar. 2, 8 e 9 de Efésios, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação não vem de obras, vem unicamente pela obra do Gólgota. A salvação é dada tão somente pelo Gólgota. Não tem outro meio de salvação a não ser a morte expiatória de Jesus. Então Dorcas fazia boas obras, não era para ser salva, mas ela fazia boas obras porque ela era salva. O crente, ele não faz boas obras para se salvar, ele faz boas obras, pratica boas obras porque ele é salvo. Pode exaltar, pode fazer boas obras porque ela é salva. A Bíblia diz que Deus conhece as nossas obras. Apocalipse 3, o verso 1. Eu sei as tuas obras. Deus, ele sabe a obra de cada um. As nossas obras nos acompanharão. Apocalipse 14, o versículo 13. Bem-aventurados aqueles que desde agora dormem no Senhor, para que descansem de seus trabalhos e as suas obras o sigam. Quando o justo é levado ao paraíso, quando o salvo morre e o corpo dele dorme no Senhor, as obras acompanham a vida dele, porque ele vai receber um galardão quando ressuscitar. Capítulo 22, verso 12 de Apocalipse. Eis que cedo venho, e o teu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. As obras contam por conta do galardão, elas contam em virtude da recompensa que nós receberemos no tribunal de Cristo. Após o arrebatamento, a igreja
igreja sobe glorificada, vem o tribunal de Cristo, a porta do céu, de frente às portas do céu, ocorre o tribunal de Cristo, porque os crentes entrarão na santa cidade coroados. Então ela fazia boas obras. O crente também, ele faz boas obras. Você que está aqui, você tem que fazer boas obras. Quantos crentes são pessoas ruins, vivem carrancudo, com o rosto feio, não falam com ninguém, acham que isso é santidade muitas vezes, fecham a cara, a pessoa levanta a mão e não levanta, não fala com ninguém, não tem prática de boas obras. O salvo, ele pratica as boas obras. Todo aquele que é salvo, ele pratica. E quando não querem praticar boas obras, mesmo que nosso inimigo nos faça mal, o inimigo faça mal ao povo de Deus, o seu inimigo pise em você, nós temos que praticar boas obras. É isso que diz a palavra, é isso que diz a Bíblia. Em Romanos capítulo 12, versículo 17: a ninguém tornais mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Olha o verso 20: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Quantos têm feito bem somente, feito boas obras, somente a quem faz boas obras? Os ímpios também fazem boas obras. Lucas 6,32 a seguir, Jesus falou: se você fizer o bem, que galardão tereis? Os ímpios também fazem. Tem que fazer boas obras porque o Evangelho está enraizado em você, em mim. A prática das boas obras faz parte do salvo. Se alguém chegar para você pedindo ajuda, é minha missão ajudar. Se alguém pedir ajuda para você, você tem que ajudar. O salvo faz isto. 2:10 de Efésios: porque somos feituras de Deus, criados para as boas obras que Deus preparou para que andássemos nela. Jesus fez boas obras. No Calvário, Jesus não mandou matar ninguém. No Calvário, Jesus não falou: destrua, ó Pai, todos eles. Não, 23:34 de Lucas: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mas tem muitos que não fazem boas obras, só tem cara de crente, às vezes só tem roupa de crente também, e são pessoas com o rosto trancado, são pessoas que ficam desejando mal para os outros, chegam até a falar: não, irmão Macá, eu sou crente, mas meu braço não é. Eu sou crente, mas minha boca não é. Se a boca não é crente, se o braço não é crente, se os pés também não são crentes, nem nada do corpo é crente. Porque Deus não aceita metade. Deus não aceita metade. Capítulo 3:15 de Apocalipse: quem dera foras frio ou quente, porque o morno eu lançarei fora da minha presença. Você tem que ser crente por inteiro. Eu também. Salmo 103, verso 1: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tudo. Desde a ponta do cabelo até o dedão do pé. Tudo que há em mim. Bendiga o teu santo nome. O crente faz boas obras porque tudo louva o nome de Deus. E assim somos nós. Eu sei que a luta dos últimos dias, o homem ama assim. É a apostasia, é o desvio da fé dos últimos dias. Que diz lá, 2 Timóteo 3, verso 2: os homens obstinados, avarentos, amantes de si mesmos. É o que está aí. Eu estou bem? Os outros que se danem. Meu teto está garantido, os outros que se acabem. Amantes de si próprio.
Tem as igrejas nos Estados Unidos, as tradicionais, têm feito seminários para que o povo aprenda a amar a si mesmo. E isso é uma característica dos últimos dias. Eu tenho de sentir a dor das almas. Jesus sentiu a sua dor. Jesus sentiu a minha dor. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, as nossas doenças. 8,17 de Mateus. Isaías 53, 4. E você também, e eu também, tenho de ter boas obras. Obras de salvo, obras de remido, obras de purificado. Você sabe que Policarpo foi discípulo do apóstolo João, a história diz. Estavam matando Policarpo, amarraram Policarpo e atearam fogo, besuntaram-no com banha e atearam fogo. E quando ele estava, você vai negar? Vai negar esse Jesus que você disse que é Deus, que ressuscitou, que levantou dos mortos, que voltará? Aleluia. Não vou negar. Policarpo falou assim: eu tenho mais de 80 anos e eu sirvo a Jesus. Sirvo há mais de 80 anos. Esse Jesus, ele é tudo para mim. E quando atearam fogo, ele começou a pegar fogo. Policarpo dizia: pode colocar mais fogo. Ele morrendo, queimado, o corpo cheio de bolhas, queimaduras de vários graus. E Policarpo gritava: pode colocar mais lenha. Aleluia! Pode colocar mais lenha, porque eu estou indo me encontrar com Ele. Eu estou indo morar com Ele. Minha alma está indo com Ele. Que boas obras. O cristão tem de fazer boas obras. Chega desse negócio de cristãos que não fazem boas obras. Estão parecendo muçulmanos. São pessoas que matam em nome do falso Deus Alá. São pessoas que mentem em nome de Alá, que xingam em nome de Alá. Cristianismo não. Cristianismo não é assim. Aleluia. Crente brigão, briguento. Se o vizinho fala uma coisa, ele já grita na janela. Se está no trânsito, é abrindo o vidro para xingar quem está ao lado. Oh, crentes falsos. As boas obras. Aleluia. Dorcas fazia boas obras e assim somos nós. Eu sei as tuas obras. E nós devemos amar de verdade, hein? Não é amar só de boca. Não, eu amo o cooperador Macário, só de boca. Meu coração fala: morra miserável. Olha o que diz aqui, ó, 3:18 de 1 João. Meus filhinhos, não amemos de palavra. Não ame ninguém de palavra. Não ame de língua, mas ame por obra e em verdade. Deus quer que nós amamos por obra. Demonstre esse amor. Demonstre esse amor por obras e verdade. Pode glorificar o Senhor. Aleluia. Dorcas era assim. Ela fazia boas obras. E quais obras também Dorcas fazia? Atos capítulo 9, a Bíblia fala que ela fazia túnicas e vestes para as viúvas e para as irmãs da Santa Igreja Primitiva. Que Dorcas fazia túnicas, Atos 9:39, e vestes. Aleluia, Jesus. Além das boas obras, das esmolas também que ela dava para quem estava na mendicância, estava no padecimento, ela também fazia vestes. Ela era uma costureira. Aleluia. Vendedor sabe. Costureira. Em Bolívia tem muitos, né? Era costureira
Minha esposa também é costureira. Tem muita costureira. E ela era uma costureira, ela fazia túnicas e vestes. Vestes são peças íntimas. Ela fazia as peças íntimas para as irmãs e fazia túnicas, que eram as vestes compridas. A doutrina das vestes, ela está na palavra de Deus. Naquele tempo do Império Romano, a depravação era generalizada. As mulheres, certos historiadores, eles chegam a nos dizer que as mulheres, naqueles dias, o Império Greco-Romano, que também tinha a cultura grega, então greco-romano, a mistura da cultura grega com a cultura romana, a cultura latina. As mulheres tinham um senso de beleza fora, era estrambótico, a forma que as mulheres queriam ser belas, e passava do senso comum. As mulheres tiravam todos os dentes da boca, todos. Elas não tinham esse tipo de higiene que nós temos hoje, elas tiravam tudo e colocavam dentes de louça. Isso é dito por Clemente, é dito por Lactâncio, é dito por Tertuliano. Eles sempre citam essas intempéries, essas calamidades daqueles dias e o modo no qual as mulheres, o modo com o qual elas se vestiam e se demonstravam. Tiravam todos os dentes da boca, todos, arrancavam todos. Só ficava a boca sem dente nenhum, murchava, e elas faziam dentaduras de louça para ficar com os dentes perfeitos. Assim que as mulheres, elas rapavam definitivamente todas as sobrancelhas, tanto a esquerda quanto a direita, elas rapavam as duas. E quando elas levantavam, uma espécie de criado mudo, um armarinho, elas tinham várias espécies de sobrancelhas que elas colocavam por dia. Um dia era mais fina, um dia mais grossa, um dia inclinada, um dia curvada, um dia toda para baixo, um dia a sobrancelha toda emendada. Assim elas faziam, todo padrão de beleza. As vestes também, as mulheres, elas eram tão mundanas, porque toda a cultura da maquiagem, a cultura da bijuteria, das joias, nunca foi cultura do povo de Deus. Nunca. Nunca. Nunca o Deus da Bíblia, Yahvé, o Deus da Bíblia, ele nunca mandou nenhuma mulher se pintar. Ele nunca mandou nenhuma mulher colocar joia, bijuteria. Nunca! Deus falava ao contrário. Na 4:30 de Jeremias, ainda que te pintes em volta dos olhos com antimônio, em vão te tornarás bela. Que Deus diz, ainda que tu te enfeites com teus atavios em vão, debalde, tu te tornarás bela. A mulher pode estar toda pintada, é mentira. Pode estar toda produzida, o cabelo pretinho, vermelhinho, sabe, o rosto perfeito, cheio de base, cheio de pó. É mentira. É mentira. Aplicando botox, fazendo plástica. Ô bando de enganadores. E Deus está vendo o cabelo todo branco. Deus está vendo que o cabelo é enrolado, não é liso. Deus está vendo que o cabelo é liso, não é enrolado. Deus está vendo que a raiz está branca. Deus está vendo que o rosto não está mais como o rosto de uma moça, porque a idade chegou. Tende a aceitar. Chegou. Ninguém é eterno. Eterno só é Deus. 1 Timóteo, capítulo 1, 17. Ao Rei dos séculos, invisível, imortal, seja Ele a glória, imortal, eterno, só é Deus. 21:33 de Gênesis chama a Deus de Deus eterno. El Olam, o Deus eterno. Eterno, só é Deus. Mas o homem não quer aceitar, aplica botox com agulha, fica o rosto parecendo uma boneca, chega inchada. O rosto igual de um boneco todo inchado. E Deus está vendo que ali, se tirar o botox, é o rosto do maracujá.
porque já está todo murcho. E ela não quer aceitar. Olha aqui, nossa cultura nunca foi cultura do salvo. Nunca. Nunca. Essa cultura veio do Egito. A maquiagem egípcia não era só as mulheres que se maquiavam. Os homens também se maquiavam no Egito. O pó chamava Kol. Kol. K-H-O-L. Kol era o nome do pó. Cor metálica, verde, cinza, vermelho. O Kol, eles pintavam, as mulheres pintavam os cabelos, os homens pintavam os olhos, pintavam as pálpebras, pintavam também as unhas, pintavam o rosto. E essa cultura nunca foi cultura do povo de Deus. Por isso que o apóstolo Pedro, ele falou 3:3 de 1 Pedro: o enfeite da mulher não seja no exterior. Não seja no exterior. No frisado dos cabelos. Quer mudar a natureza do cabelo, não pode frisar e enrolar. Naquele tempo as mulheres enrolavam. E Pedro falou que o enfeite não era no friso dos cabelos. O enfeite da mulher também não seja. Não seja. Ele não está deixando aqui eu vou optar. Não, ele está falando assim em detrimento. A mulher pode se pintar, pode se maquiar, pode usar joia, desde que seja joia maneira. Pouquinho, só um colarzinho com duas criancinhas, a unha pintada de cintilante, de base. Ele está falando isso, que não é para exagerar. Mentira! Pedro está falando, o enfeite da mulher não seja. Não é para ser. Se eu falo assim, Macário, não seja bobo. Você pode ser um pouco bobo? Não. Ou não pode ser bobo de jeito nenhum? De jeito nenhum. Se eu disser assim, Isaac, não seja ímpio. Você pode ser um pouco ímpio? Não. Nem um pouquinho? Não. Pois bem. E o apóstolo Pedro falou enfeite da mulher. Como é que ele diz? Não seja. O enfeite da mulher. Não seja. Não é para ser. Não é para colocar base. Não é para colocar correntinha com duas criancinhas. Isso é doutrina do diabo. Salva, não coloca uma coisa dessa. Não é para colocar nem. Mas só tem uma pedrinha. Não é para ficar com a unha comprida como de um gavião. Não é para ter unha comprida. Não é para colocar pintura no cabelo. Pintar. Não seja. No frisado do cabelo, no uso de joias e no luxo dos vestidos. Mas o enfeite da mulher seja no interior, lá dentro, num espírito manso e quieto para com Deus. Escute aí, porque assim se enfeitavam, assim se adornavam, assim se embelezavam as santas mulheres que esperavam em Deus. Vai como era enfeite de Sara, de Maria Madalena, depois de convertida, de Maria, de Susana, Joana. Viu como era enfeite delas? No interior. Glória a Deus. Esse é o enfeite na alma delas. Mas só os profetas dizem que não. Não, mas isso é exagero. Está exagerando. Toca fazer a roupa para as irmãs, justamente porque o conceito de moda nos dias do Império Romano era fora do comum. As mulheres prendiam, faziam tranças de ouro e amarravam as tranças de ouro no cabelo. Daí a proibição que o apóstolo Paulo falou em 1 Timóteo, capítulo 2. O versículo 9, daí, porque Paulo orienta Timóteo, Timóteo, toma cuidado aí, essa moda do inimigo, toma cuidado, que do mesmo modo as mulheres se ataviem. Ele fala que a mulher pode ficar bonita, ninguém está dizendo que a mulher doutrinada, ela vai andar feia, jogada, não vai se arrumar. Ele fala que pode, atavie, se embeleze, se enfeite, mas ele vai mostrar como. Aí o que ele diz? Com traje honesto.
com pudor, decência, recato, reserva. Então a mulher que tem pudor, reserva, recato, ela não usa a saia para cima do joelho. A saia não é transparente, não é apertada, não é a calça comprida, porque não é traje honesto. Ela gruda nas partes íntimas da mulher, ela desenha os quadris, a calça comprida desenha as coxas, a calça comprida desenha toda a estrutura da mulher. Não é traje honesto. Não tem reserva. Ele vai mais. Honesto, com pudor, decência, recato, reserva e modéstia. Então o que significa a palavra modéstia? Ausência de vaidade. Então você pode se enfeitar sem vaidade, sem mentira, sem engano, sem para querer se aparatar, achar bela, porque está renegando a sua própria condição. Não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestidos preciosos. Aí está, naqueles dias as tranças eram feitas tranças de ouro, com moedas dentro da trança. Então elas enrolavam aquelas tranças, ou era a trança própria de fitas de ouro, ou a própria trança do cabelo que elas colocavam moedas. Por isso que o apóstolo Paulo proibiu. Este era o padrão de beleza daqueles dias. E por que Dorcas fazia roupa para as irmãs? Porque Dorcas era uma santa de Deus. Ela não deixou as irmãs se contaminarem com as imundícias do Império Romano, com o estilo de moda, com o estilo de vestimenta, com o estilo de veste do Império Romano. Dorcas falou: aqui não vai entrar essa vaidade. Glória a Deus. Então tinha essa infraestrutura de hoje, a empresa para fazer manufatura não tinha, mas elas podiam também seguir aquele padrão. Era um padrão imposto. Dorcas fazia vestidos. A doutrina da veste, ela está dentro da palavra de Deus. Aleluia. É bíblico. Aleluia. Salmo 132, verso 6. Vistam-se os seus sacerdotes com justiça. Aleluia. O salvo se veste com justiça. 3:21 de Gênesis, Deus fez túnicas de pele e vestiu Adão e Eva. Adão e Eva estavam costurando folhas de figueira. A mulher só cobria os seus seios, cobria suas partes íntimas, costurando. Deus não aceitou. Deus não aceitou. Deus matou um animal, um cordeiro, fez túnica. Túnica é no pescoço, no punho e no tornozelo. Deus vestiu tudo. Deus vestiu tudo. E Dorcas não queria que as irmãs se contaminassem, porque o corpo delas, o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:20. Glorificai a Deus em vossos corpos. A Bíblia manda o seu corpo, o meu corpo, glorificar o Senhor. 7, 1 e 2 Coríntios, alimpemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. 10:31 de 1 Coríntios, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo é para a glória. Ela não cedeu. Agora os crentes estão cedendo. Os homens, que a gente fala muito das mulheres, mas os homens também. A calça agarradinha. Um monte de homem velho, barbado, com filho, com neto, com a calça do cós baixo, apertadinha. Imagine. Você coloca uma agulha. Você coloca uma agulha na calça, rasga tudo de tão apertada. Eu não sei como eles conseguem vestir de tão agarrada que é. A moda veio dos sertanejos e agora implementou na sociedade. Um monte de homem. Chega, eles andam, estão falando com você e estão fazendo assim na calça. Pode reparar. Porque o cós da calça é baixo, então ele fica cedendo. Falta de vergonha na cara. Falta do Espírito Santo. Os homens estão se afeminando. Isso chama homem efeminado. E a Bíblia Sagrada nos diz
capítulo 6, verso 10 de 1 Coríntios: não herdará o reino do céu os afeminados. Cruz apertadinha. Chega, anda assim, né? Glória a Jesus. Glória a Deus. Cruz agarradinha no corpo, querendo dar um de fortão. Falta o Espírito Santo. Falta o poder de Deus. O homem tem que ser macho. Deus criou o homem macho. 19:4 de Mateus: no princípio o Criador criou macho e fêmea. Macho e fêmea os fez. Glória a Deus. Mas os homens deixaram o porte macho, o porte varonil. Agora são homens melosos, homens cheios de melindres, fala fino, a unha feita, a unha feitinha. Olha, a graxa pegou a unha feita, cheia de base. O sapato dele é uma sapatilha, igual a sapatilha antiga das mulheres. Lembra das irmãs, a moleca, que eram sapatilhas antigas. Só estão andando de sapatilha, blusa pink, camisa pink. É o espírito do anticristo. Aleluia. Não podemos aceitar. Aleluia. O apóstolo Paulo falou, Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis. Aleluia. Conformar é ajustar, conformar é amoldar, conformar é se adequar. Paulo está dizendo: não vos adequeis, não vos ajusteis, não vos amoldeis. Copiar o modelo do mundo, copiar o molde. Aleluia. Não vos ajusteis a este mundo, mas antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então o que o mundo oferece, você tem que condenar. O que a moda do diabo oferece, você tem que condenar. Aleluia. É o corte de cabelo. Só homens também rapam tudo aqui do lado. Só tem cabelo em cima, igual um ninho de passarinho. Só tem cabelo em cima. O Espírito Santo está longe. Olha a Dorcas aqui, um exemplo de modéstia. Ela não deixou o pecado entrar na igreja. Não, aqui não vai entrar Satanás. Eu vou fazer a roupa para as irmãs aqui. Glória a Deus. Eu vou fazer o vestuário delas, decente. Não vou andar com roupa brilhosa. Não vão andar com roupa transparente, sedutora, espírito de lascívia, espírito de Jezabel. Vai para a rede social do diabo, esse Facebook faz biquinho. Vai para o Facebook, tira a foto com a língua para fora, tira a foto mostrando marca de biquíni e diz lá: eu sou adorador, eu sou salva. Salva não. Salva não, Jezabel. Salva não. Perdida. Porque a salva guarda a palavra. A salva tem pudor. A salva guarda o seu corpo. A salva é testemunha de Jesus. A salva não apresenta o seu corpo como um instrumento de iniquidade. Capítulo 6, 19 do livro de Romanos. Assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para santificação. O nosso corpo agora é para santificação. Que tremendo. Eu estou cheio do Espírito Santo. Para fazer essas roupas, para as irmãs se adequarem à palavra de Deus, ela morreu. Vou pular aqui por causa da hora. A Bíblia diz que enfermando, ela morreu. Deus permitiu que ela morresse de uma enfermidade. Nem toda enfermidade é pecado. Essa doutrina de Benihim, doutrina da teologia da prosperidade norte-americana, que já está no Brasil também, e muito disseminada,
Até igrejas que se dizem pentecostais também estão com a teologia neopentecostal de ponta a ponta, água ungida, ora em foto, ora em fotografia, põe copo d'água em cima do rádio, sabe, distribui sabonete, lenço ungido. Isso é doutrina de neopentecostal. O pentecostalismo clássico, ele se assenta em alguns princípios. Primeiro, que Jesus salva. Aleluia. Depois da salvação, evidentemente, Jesus batiza no Espírito Santo. Aleluia. E os dons do Espírito Santo não se acabaram. Glória a Deus. O pentecostalismo clássico, ele se assenta sobre a oração, Aleluia. o jejum, os hinos sacros. Eles não cantam, não aceitam hinos atuais, sacros, ungidos, de pessoas devotadas e piedosas a Deus. O pentecostalismo clássico também, ele se assenta na evangelização. Vocês lembram da Assembleia de Deus? Vocês lembram, os irmãos aqui lembram quando vocês eram crianças? Vocês lembram das crentes da Assembleia de Deus evangelizando na praça? Vocês lembram disso? Fazendo culto ar livre, Assembleia de Deus na banda, tocando. Vou fazer a pergunta aqui, vocês vão ser sinceros. Lá na Bolívia, vocês não miravam isso? Não lá. Que como o evangelho era mais forte aqui, quem contemplava isso aqui, levante as mãos. Só isso, vou perguntar. Quem via isso, levante as mãos. Assim era. Era desse jeito, porque é o pentecostalismo clássico. Mas agora, o neopentecostalismo entrou, aí prega essa doutrina. Não. Ninguém pode ficar doente, ninguém pode padecer enfermidade. Eliseu morreu doente, diz a Bíblia. Asa morreu doente porque não buscou a Deus. Lázaro morreu também enfermo, mas foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Aleluia. Existem enfermidades que Deus permite. Timóteo tinha enfermidade no estômago. 1 Timóteo 5:23. Jó passou por enfermidade também. Aleluia. Existem enfermidades que são espíritos mesmo. 13, 11 e 12 de Lucas. Espíritos de enfermidade. Só que tem enfermidades que não são demônios. Deus permite em certas pessoas. Paulo tinha um espinho na carne, que Deus permitiu ele viver enfermo para não se gloriar. 2 Coríntios 12, 7 e 8. Aleluia. Ela morreu. A Bíblia diz que Dorcas morreu. Enfermando, morreu. Deus permitiu. Só que, quando ela morreu, a Bíblia diz que 2 discípulos enviaram. Os discípulos, a Bíblia diz, ficaram sabendo que Dorcas tinha morrido. Enviaram 2 irmãos para chamar Pedro, que estava em Lida. Lida era uma cidade localizada uns 20 quilômetros de Jope. O apóstolo Pedro estava a 20 quilômetros de Jope. 20. Aleluia. Os discípulos ficaram sabendo, meu Deus, Dorcas costureira, tão zelosa, Deus levou. Eles falaram assim, mande buscar o apóstolo Pedro. Mandaram 2 irmãos, 20 quilômetros, andaram e buscaram Pedro. Por que foram atrás de Pedro? Porque Deus já tinha operado um milagre pelas mãos de Pedro. Enéas estava na cama, 8 anos, Atos 9, 33 e 34, paralítico. Aleluia. Pedro entrou na casa dele e Pedro falou assim, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te, anda. A Bíblia diz que Enéas se levantou e a Bíblia diz que aquele fato, todos que habitavam em Lida, em Sarona, viam, os quais se converteram ao Senhor. 2 cidades, Lida e Sarona. Quase toda a população aceitou Jesus como Salvador. Por aquele milagre. Aquele milagre chamou a atenção. Quando ficaram sabendo, Pedro, vamos buscar. Aconteceu um milagre, vai acontecer outro. Aleluia. A Bíblia diz que buscaram Pedro. O servo de Deus dele está pronto.
Eles não foram buscar nenhum falso profeta. Eles não foram buscar pessoas que estavam fora da palavra, fora do evangelho. Eles foram buscar homens de Deus, homem de Deus. 2,19 de 2 Timóteo. O Senhor conhece os que são seus. Deus conhece aquele que é dele. Deus sabe aquele que tem a vida no altar. Deus conhece aquele que tem uma vida na santidade. Deus conhece aquele que tem um coração limpo, quebrantado, aplicado, convertido à verdade do evangelho de nosso Senhor. Foram buscar. Agora, por que a luz de Pedro brilhava? Para que os homens vejam a vossa luz pelas vossas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Buscaram Pedro porque as obras dele brilhavam como luz. Será que vão me procurar? Se acontecer alguma coisa, vão procurar você? Como é que eles sabem o meu testemunho? Eliseu também passava na porta da sunamita. Segundo Reis 4,9, ela gritava assim: vai-se um homem de Deus. Aquele homem que está passando, ele é um homem de Deus, porque ele tinha testemunho. Foram buscar Pedro, porque ele tinha testemunho. Não só por causa do milagre, porque os mágicos também faziam milagres aqueles dias. Mas foram buscar, porque ele verdadeiramente era uma tocha acesa. Toma cuidado com certos milagreiros. Está cheio de milagreiro mentiroso. Está cheio de falso profeta curandeiro. Cheio. Verdadeiros bruxos. Verdadeiros magos. Verdadeiros cafetões. Estão fazendo milagres para se autopromover. Que não tem santidade. O Espírito Santo não desce em quem não tem obediência. 5,32 de Atos. Deus dá o Espírito Santo a quem lhe obedece. Quem não obedece, Deus não dá o Espírito Santo. Não dá. Não dá. Se não obedece, Deus não dá. 24 em Mateus. Acautelai-vos. Os falsos profetas farão milagres e prodígios tão grandes que, se for possível, enganarão até os escolhidos. Quantos são esses falsos profetas aí? Programa na televisão. Estão falando esses falsos profetas aí que estão vendendo óleo. Falso profeta aí que estão vendendo terrinha de Jesus. Falso profeta aí que as mulheres dele, o brinco na orelha, que é um aro de bicicleta. Se a orelha dela for para frente, o brinco carrega tudo. Que tão grande que o brinco é. Fica colocando o pé. Toca aqui no meu pé. Toca no meu pé. Irmão, abre o olho, irmão. Glória a Deus. Abre o olho até quando? Não está vendo que esse povo não tem o Espírito Santo? São falsos profetas. A besta na grande tribulação, a besta da terra, o falso profeta, 13:13 de Apocalipse, vai fazer até o fogo cair do céu. Então o inimigo faz até o fogo cair para enganar. Ele engana. Não tem que provar os espíritos. 4 primeiros de 1 João. Amados, não deem créditos a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Divorciados, casados de novo no púlpito, aceitam adultério, prostituição, aceitam a vaidade. A televisão eles não combatem porque o Deus deles é a televisão. Cadê que eles combatem? Na casa deles é do tamanho de um cinema que come toda a imundícia. A televisão é uma tarrafa de Satanás, que tudo que o diabo aceita está lá e joga dentro de nós, da casa daqueles que têm, da casa daqueles que possuem esse aparelho maligno. E cadê que eles combatem? O político em cima do púlpito lá, com a maçonaria, falam lá, e político falando no microfone. Os crentes em política, falsos profetas cheios de dança, as igrejas tendo dança maligna, cultura pagã, tudo dançando, coreografia. Falsos profetas! Pode ter certeza! Jesus voltar hoje, minha mão está lavada.
lavadinha. Eu tenho certeza que se acontecer alguma coisa também eu morrer, minha mão está lavada. Porque a verdade eu preguei para vocês aqui e para todos. Não vão atrás desses falsos profetas. Não troque o trigo pela palha. 23, 28 de Jeremias. O meu povo está trocando a palha, o trigo pela palha. Trocando. Qualquer falso profeta que levanta, eles caem. Qualquer coisa que levanta, cai, não tem discernimento. Porque foram atrás de Pedro, porque ele tinha as credenciais do homem de Deus. Ele tinha as credenciais de um santo de Deus. Glória a Deus. Senhor, Senhor, operei milagre. Senhor, eu profetizei. Eu curei enfermo. Eu curei, ressuscitei até mortos. Eita lava súrica. 7, 21, 23 de Mateus. Apartai de mim, maldito. Eu nunca vos conheci. Jesus não conhece. Eles usam o nome de Jesus. Usam. Assim como podem usar o rótulo, eles usam. Porque Jesus não conhece. Como é que Jesus vai usar aquele que ele não conhece, aquele que ele não tem comunhão? Eles usam falsamente o nome. Foram buscar Pedro, porque Pedro era consagrado. Porque Pedro tinha uma vida no altar. Pedro chega lá, Pedro tira as mulheres. Atos 9, verso 40. A Bíblia diz que Pedro fez todas as mulheres saírem todas. Elas estavam mostrando a roupa. Olha aqui, foi Dorcas que costurou. Está vendo as túnicas? Dorcas que fez. Pedro falou: podem sair. Pedro aprendeu a tirar as pessoas com Jesus. Marcos 5, 37 ao 40, quando Jesus entra a casa de Jairo, as carpideiras estavam chorando. Carpideiras eram mulheres que eram pagas para chorar. E os instrumentistas estavam lá tocando. Jesus entrou, saem todos. Aleluia. Aquilo que é estorvo, Deus arranca. Aleluia. O ímpio não fica na congregação do justo. Aleluia. Salmo capítulo 1, versículo 5. O ímpio não permanecerá de pé no juízo. E nem o ímpio ficará na congregação dos santos. Tudo aquilo que é estorvo para Deus operar, tudo aquilo que é impedimento para o Espírito agir, se a igreja for sincera, se os crentes forem sinceros, se os crentes têm um coração aplicado a Deus, Deus arranca! Deus tira. As carpideiras não estavam consagradas. Aquele povo chorando lá. Aquelas mulheres chorando, os instrumentistas não estavam, eles se impediriam, seria um entrave, um estorvo. Irmão, tem coisas que Deus arranca de seu caminho, amizades, pessoas, porque são estorvos. Porque são estorvos. Amós 3 andarão nós juntos. Se não estiverem de acordo, o que não está de acordo com a palavra, Deus arranca. Pedro aprendeu aquilo, Jesus falou assim: entre aqui, só eu, Pedro, Tiago, João, a mãe e o pai da menina, só. O resto, ficaram tudo chorando de mentira, que carpideira era choro de mentira. Elas pagavam, recebiam dinheiro para chorar. Vão chorar lá fora, vão mentir lá fora, aqui Deus não opera na mentira. Colocou tudo lá, e a Bíblia diz que Jesus orou, e a filha de Jairo levantou. Pedro aprendeu a tirar as pessoas com Jesus. Jesus deu um exemplo, Pedro pegou. Aqueles que dizem estar em Jesus, 1 João 2,6, devem andar como ele andou. O nosso mestre, nosso instrutor é Cristo. Pedro pegou bem. Eu cheguei lá, o apóstolo Pedro, um exemplo. Saiam. As irmãs eram piedosas. Elas estavam chorando, mostrando a roupa. Mas Deus conhece o coração. Quem sabe irmãs ali estavam duvidando da velha ressurreição. Quem sabe irmãs ali estavam murmurando:
agora chegou, agora não adianta. Deus conhece o coração. Capítulo 15, 8 de Atos. Deus conhece os corações. Saíram todas. A Bíblia diz que Pedro dobrou o joelho, invocou o nome do Senhor. Irmão, muitas vezes para o defunto levantar, nós temos que estar de joelhos dobrados. Para Deus operar o joelho tem que estar no chão. Para o morto levantar, nós temos que nos prostrar. Você quer que o defunto levante, mas você não se prostra. Você quer que Deus opere, mas o nosso joelho, o seu e o meu, não estão no chão. Estão no celular lá, tirando foto. O joelho está no celular lá, subindo e descendo. Oh, carnalidade. Aí depois fica, opere em mim, Senhor, opere em mim. Joelho no chão. Para o Espírito Santo levantar o defunto. Levantar Dorcas, Tabita, que está morta. Dobra o joelho. 3,14 de Efésios. Eu coloco o meu joelho diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer que Deus opere? Dobra o joelho. Quer que Deus faça? Dobra o joelho. Perto está o Senhor daqueles que o invocam em verdade. Salmo 145, 18. Perto está o Senhor daqueles que o invocam em verdade. Dorcas levanta. Quando o morto levanta, até os seus sentidos voltarem, os vasos sanguíneos pararam, o coração parou, o cérebro parou, tudo parou. Então você entende que, porque quando a pessoa ressuscita, ela fica um tempo meio com retardamento. Ela fica fora de si como um zumbi. Porque os órgãos estão começando a funcionar. O espírito de vida voltou. Capítulo 17, 20 ao 22 de 1 Reis, Elias orou: Senhor, torne a alma deste menino a voltar ao corpo dele. E Elias orou, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele ressuscitou. Aleluia. Com a retirada da alma do corpo, do espírito do corpo, o corpo fica um boneco, uma falência. Quando o espírito volta, os órgãos começam a trabalhar. Por isso que a pessoa fica meio daquele chute, daquela pane. Foi por isso que a Bíblia diz que ela se assentou. Quando ela ressuscitou, ela se assentou e abriu os olhos. Acho que meio uma pane, né? Meio assim, paranormal. Aí Pedro deu a mão para ela. Pedro deu a mão e levantou. Já estava tudo revitalizado, vivificado. E a Bíblia diz agora: Pedro, agora vocês podem entrar. Entre. Pedro gritou: entre! Pode entrar! Entrar no quarto alto, na parte de cima, entrar aquele monte de mulher. Quando entraram, ela estava em pé. Eu estou ressuscitada. Você imagina a cena? Talvez ela estava de braços abertos. Vem cá, eu levantei. Irmão, eu queria estar lá para eu ver. Você imagine como ela devia estar, com os braços estendidos, com o coração aberto. Venha, Jesus me levantou. Esse milagre se fez notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Através desse milagre, aquela cidade creu no Senhor, muitos se converteram. Eu creio que muita gente, a Bíblia fala que toda a Jope foi notório tal milagre e creram aquelas pessoas no Senhor. Amém? Guarda esta palavra no fundo do seu coração, e vamos ser como Dorcas.
E como Pedro também, que levantou Dorcas do sono da morte. Deus abençoe. Pode dar glória. Amém? Dá glória a Deus. Aleluia. Igreja da Fé Apostólica na Grande São Paulo, localizada na Rua José Luiz de Andrade 213, Jardim Alice, Franco da Rocha, São Paulo.